Nós sabemos que, em uma investigação estatística, por diversas razões, por exemplo, tempo e custo, é simplesmente impraticável estudar cada elemento individual do conjunto de itens de interesse, também chamado de população. Por exemplo, considere uma unidade de manufatura que recebe matéria-prima dos fornecedores. É óbvio que, antes de aceitar os lotes, é necessário inspecioná-los. Entretanto, como dito, por diversas razões, a verificação de todos e cada um dos itens pertencentes aos lotes é um processo impraticável. Assim, antes da decisão de aceitação ou rejeição dos lotes em questão, alguns itens são aleatoriamente selecionados para que sejam inspecionados individualmente. Outro exemplo que podemos considerar é o seguinte: imagine que queremos encontrar o valor contábil de varejo de um automóvel usado utilizando a idade desse automóvel. Após a realização do estudo sobre a venda anterior do automóvel usado, nós ficamos com o conjunto de números. O objetivo, então, é extrair informações significativas do comportamento observado, ou seja, como a idade do automóvel está relacionada ao valor contábil de varejo. Notem que, tanto no caso da unidade de manufatura, quanto no caso do valor contábil de varejo do carro usado, estamos lidando com uma e apenas uma espécie de coisas, a saber, dados. Assim, nós podemos definir estatística da seguinte maneira: estatística é a ciência que trata da coleta, classificação, análise e interpretação de dados. Em resumo, o que a definição anterior nos diz é que a estatística nos fornece diversas técnicas para que nós possamos extrair informações significativas de dados, ou seja, para que possamos aprender com os dados. Entretanto, é importante salientar que o escopo dos métodos estatísticos não está restrito a problemas de inferência estatística. Tais métodos são frequentemente aplicados em, por exemplo, engenharia, medicina e administração. Um desses métodos é conhecido como design de experimentos. Notem que, quando o objetivo de um estudo é demonstrar causa e efeito, o experimento é a única fonte de dados convincente. Assim, o design de experimento se refere ao processo de planejamento, condução de experimentos e análise dos dados experimentais por métodos estatísticos, de modo que conclusões válidas e objetivas possam ser obtidas com o uso mínimo de recursos. Outra aplicação importante dos métodos estatísticos reside no controle estatístico de qualidade, que inclui o controle estatístico de processo e o controle estatístico de produto. O controle estatístico de processo envolve certas técnicas estatísticas para medição e análise da variação do processo, enquanto o controle estatístico de produto envolve certas técnicas estatísticas para decidir se um lote ou lotes de materiais que entram e saem é aceitável ou não. Mas, afinal, o que são métodos estatísticos? Em resumo, métodos estatísticos são fórmulas, técnicas e modelos matemáticos utilizados na inferência estatística de dados brutos. A inferência estatística assume principalmente a forma de problema de estimativa pontual ou de intervalo de certos parâmetros da população e de teste de várias afirmações sobre os parâmetros da população, conhecido também como problema de teste de hipótese. As principais abordagens de inferência estatística podem ser classificadas da seguinte maneira: paramétricas, não paramétricas e bayesianas. Outra ferramenta indispensável na inferência estatística é a probabilidade.
Uma dúvida recorrente quando estamos abordando os métodos estatísticos é justamente a relação entre estatística e probabilidade, tendo em vista que a probabilidade e a estatística, embora interligadas, não são iguais. Para os propósitos do nosso tema, uma maneira de entender a diferença entre probabilidade e estatística é notar que, em um problema de probabilidade, as características da população em estudo são assumidas como conhecidas, enquanto que, em um problema de estatística, o principal objetivo é aprender essas características, tendo como base as características da amostra retirada da população em estudo. Assim, antes de falarmos sobre estatística, devemos rever um pouco de teoria da probabilidade.